empreendedorismo, novas tecnologias, trabalho autônomo. As novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de jornalismo foram aprovadas pelo Conselho Nacional da Educação e homologadas pelo Ministro da Educação. Este é o tema de hoje. Eu sou Ricardo Nogueira e esse é o Observatório de Mídia. Alunos, profissionais e aqueles que desejam ingressar no mundo do jornalismo estão se perguntando como as novas diretrizes curriculares vão afetar o trabalho dessa categoria. Para debater sobre o assunto, o Observatório de Mídia recebe a coordenadora dos cursos de comunicação social da Faculdade Pitágoras, a publicitária e mestre em comunicação, professora Mívila Rios, e o coordenador do núcleo de pós-graduação da Faculdade Pitágoras, mestrando em administração e jornalista, professor Leonardo Rodrigues. Olá! Sejam bem-vindos. Mívila, recentemente você participou de um encontro nacional com os coordenadores dos cursos de jornalismo de todo o Brasil na USP, em São Paulo. O que você traz para a gente a respeito desse debate das novas diretrizes dos cursos de jornalismo? Olá, Ricardo. Obrigada pelo convite. Eu estive lá em fevereiro, participando com representantes, inclusive, não só da área acadêmica, não só coordenadores de curso, professores, mas também representantes da imprensa e do sindicato dos jornalistas, Então, foi um momento muito interessante. Essas diretrizes saíram em setembro do ano passado e isso deixou a gente muito motivado. Eu já estava com uma expectativa muito boa para o encontro e essa expectativa ela se confirmou lá. Eu tive a oportunidade de estar do lado de grandes nomes assim, do jornalismo nacional, e perceber que está todo mundo disposto a mudar um pouco esse perfil clássico do jornalista, transformar um pouquinho a imagem e essa atuação, porque as novas tecnologias pedem isso, a sociedade pede isso, o momento é adequado para isso. Então, eu fiquei muito, muito satisfeita com a participação e com as coisas que eu ouvi lá. Ok. Professor Leonardo, um dos temas que estão sendo pautados por essas novas diretrizes é a questão da separação ou da independência do curso de jornalismo, que ele deixa de ser uma habilitação do curso de comunicação social e passa a se configurar como um curso independente autônomo. Queria a sua opinião como jornalista a respeito disso e a opinião da coordenadora também, Mívila Rios. Eu acho que é uma separação que é muito interessante para ambas as carreiras, tanto para os jornalistas quanto para os publicitários, porque fica bem delimitado e bem definido o campo de atuação de cada um deles. A gente vive hoje um momento muito especial através das novas tecnologias de comunicação que a gente vai abordar, mas eu acho que essa divisão ela se tornou até necessária para trazer então um pouco mais de valorização dos próprios profissionais. Então você tem essa proposta de ter o curso específico de jornalismo, não mais aquela habilitação, e a parte publicitária também. Eu acho que vem trazer, uma mudança de mentalidade, uma mudança principalmente de comportamento, que veio muito em decorrência desse novo período que a gente vive. Eu acho que essa questão da chancela comunicação social, a gente pesquisou um pouco sobre isso e também foi bastante dito lá no evento, ela foi colocada por algumas questões do nosso passado, principalmente político, Então, não fazia muito sentido. É igual se a gente estivesse falando assim, olha, eu estou fazendo um curso de saúde, habilitação, medicina, saúde, habilitação, farmácia. Não faz muito sentido. Então, a ideia já vinha caminhando há muito tempo e eu acho que foi uma libertação, assim, são áreas da comunicação, têm habilidades em comum, trabalham junto, têm pontos de aproximação? Tem, mas são habilidades diferentes, são profissões diferentes. O jornalismo ele tem uma responsabilidade com o conteúdo muito maior do que a publicidade. A publicidade ela trabalha mais no que tange ao sonho, a persuasão. Então, eu acho que foi um marco, foi uma coisa que vai fortalecer muito a profissão e a gente só tem a ganhar com isso. E acaba que vira cada um trabalha num campo específico, A gente tem o pessoal da publicidade que trabalha mais
nesse segmento mais mercadológico e o pessoal do jornalismo que é mais nessa questão de uma construção social, de ser o espelho da realidade. Sim. E quando você coloca tudo isso debaixo do mesmo guarda-chuva, talvez as coisas se confundem um pouco. Né? Sem dúvida. Claro que tem o ponto, né, aí que são os jornalistas que trabalham com uma visão mais empreendedora, mercadológica, Sim. empresarial, Sim. né? Porque o jornalismo hoje eu vejo que ele se divide fortemente em duas frentes, assim. A questão social da notícia, né? E esse é um papel fundamental e original da profissão, mas novas possibilidades que estão comprometidas com imagens de pessoas, né? de empresas, de marcas, de projetos sociais. Então, existe um ponto de encontro aí que é interessante, mas que, ao mesmo tempo, é importante que a gente mantenha a identidade de cada profissional. Eu acho que dentro desse assunto é muito importante a gente abordar que uma das diretrizes, né, que está lá no novo documento, que foi homologado já pelo Ministério da Educação, é a questão da relação do jornalista com as novas tecnologias. Sim. Diz respeito justamente a esse lado, também o lado da construção social da notícia, mas também esse lado, né, de jornalistas que trabalham com alguma forma de assessoria para cuidar da comunicação ou da imagem de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Professor Leonardo, que é especialista nessa questão das novas tecnologias, um ponto muito importante que chama atenção no documento é que não basta, né, e que o desejo é que o jornalista formado, ele não apenas entenda, saiba manusear as novas tecnologias, mas que ele compreenda os princípios norteadores dessas novas tecnologias. Queria que você comentasse a respeito disso e falasse a respeito dessa relação do profissional e dessa imensidão de campo de trabalho que a gente percebe que há para profissionais atuarem nesse sentido. O primeiro ponto que a gente tem que abordar é que a internet ela transformou a nossa sociedade. Então, a gente pode dizer que existia um período antes da internet e um período pós-internet. Após o surgimento da internet, da expansão dela para todos os cantos do mundo, mudou-se muito em questão de conceitos, em questão da própria comunicação em si. E é muito importante quando a gente fala de internet, das ferramentas que são utilizadas pelos comunicadores, que é fundamental que esse profissional ele tenha ciência daquela base teórica do porquê que as pessoas preocupam em se relacionar e não somente com operação de ferramentas. Se a gente fizer um retrocesso aqui, for buscar lá atrás, há 4, 5 anos, as redes sociais que eram utilizadas em 2005, 2004, praticamente sumiram nos últimos 2 anos. Então, novas ferramentas vieram, mas aquela teoria, aquele contexto todo por trás daquelas redes se manteve imutável. Então, um profissional da comunicação, um profissional do jornalismo, quando ele entende o que está por trás, o que motiva as pessoas a se relacionarem, o que motiva as pessoas a irem para uma rede, a utilizar uma ferramenta para poder se comunicar, trocar informação com o outro, divulgar conteúdo. Quando as pessoas entendem, pode mudar a ferramenta, pode mudar a plataforma, sair da parte do computador e para a parte do móvel, que aquela essência ela não muda, ela é imutável. Eu acho que é importante a gente pensar em cima disso e discutir justamente em cima disso, que a gente percebe que há muitas ofertas, né, inclusive em sites que anunciam empregos e vagas para analistas de mídias sociais e várias outras profissões ligadas a esse mercado, e da importância que esse profissional, o jornalista, né, com habilitação para poder fazer isso, justamente porque como a gente bem disse agora há pouco, é um profissional que ele foi treinado, né, e capacitado para lidar com produção de conteúdo, e muitas vezes eu acho que é isso que falta, né, não simplesmente saber como utilizar a técnica ou a ferramenta da rede social, mas entender o que existe por trás daquilo ali, que vai fazer com que uma empresa, uma entidade, um jogador de futebol que seja bem assessorado. O Ricardo, fazendo um complemento, eu acho que é importante também, nesse sentido, a questão da própria credibilidade. Né? O jornalista, ele traz vamos dizer que ele dá uma blindada nessa informação, sabe? Então, aproveitando isso que o Léo falou, a ferramenta, ela existe. A ferramenta, ela é já popularizada, ela é acessível, isso é muito bom. Agora, que uso a gente faz dessa ferramenta, de que maneira que a gente vai trabalhar isso, que está o diferencial do jornalista. Muito se disse lá no evento
com relação a um certo descolamento entre o momento em que o fato aconteceu, que existia, né, entre o fato acontecer e a notícia ser gerada. Hoje o fato já está junto com a sua divulgação, a coisa é instantânea. Então é preciso que a gente reveja, né, o nosso papel, o papel do jornalista nesse novo cenário e analise como que ele vai se diferenciar, porque é claro que ele não é apenas mais um emissor dessa notícia, ele é um emissor que está preparado para tratar essa informação. Eu acho que até pela formação acadêmica do jornalista, por ele aprender a enxergar as entrelinhas, a ler as entrelinhas de um determinado fato, ele consegue caminhar melhor por esse meio dessas novas mídias. E aprende também a como falar com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo. Quando você está numa rede social, que é um ambiente de diálogo, uma grande caixa de reverberação dos acontecimentos sociais, você conversa desde da pessoa que ela é semi-alfabetizada, que está ali através do seu dispositivo fazendo a conexão, vendo o que está acontecendo, até altos empresários, professores, pós-doutorados, você está conversando com todo mundo. E o jornalista ele tem essa capacidade de criar um diálogo que atinja a todos. Porque o importante é participar da rede, sim, é importante dialogar. Quando a gente fala em rede, em novas mídias, a gente precisa compreender que é um espaço para diálogo, não é espaço para monólogo. E nisso o jornalista consegue fazer muito bem. Ele consegue dialogar muito bem com todos e consegue perceber aqueles movimentos que estão acontecendo ali. Eu acho de maneira profissional, né, Léo? Sim, acho que é o mais importante. Esse é um grande diferencial e eu não me preocupo em afirmar que essa parte dessas redes sociais, os analistas de mídia, os jornalistas têm uma grande vantagem quando vão para esse mercado. É essa preparação que a faculdade, que a academia dá a esse profissional para poder entender o que está acontecendo. Saiu recentemente, foi publicado pelo próprio governo federal, uma pesquisa brasileira de mídia, 2014, e essa pesquisa fala justamente a respeito disso, do aumento no número de acesso pela internet, especialmente pela classe mais jovem da população. A gente percebe que isso é uma tendência, né? Isso é uma coisa sem volta. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo mais acesso, seja por computadores ou por smartphones, mas as pessoas têm buscado a informação nesse meio. E uma coisa muito interessante, como bem a professora Mívila colocou, é que hoje, entre o fato e a sua divulgação, a gente não tem mais um tempo, né? A notícia acontece e no mesmo momento ela já está disposta ali nessa questão do meio social. Pensando em relação a isso, dentro dessas novas diretrizes, o que a gente poderia imaginar que é o papel do jornalista? Então, uma vez que os próprios antigos receptores de informação, quem receber informação passa a produzir informação também. Eu acho que é fazer esse filtro, porque nem todo acontecimento, ele por si só ter sido divulgado, digamos, por exemplo, a pessoa passou no local de um acidente, tirou uma foto e postou isso no Facebook. Ele documentou um acontecimento, mas cabe ao jornalista poder fazer a apuração daquilo ali. Como que aconteceu o acidente, por que aconteceu o acidente, quais são os desdobramentos, ele consegue aprofundar naquela história. Talvez as pessoas tenham uma percepção, até de certa forma um pouco errônea, de que simplesmente divulgar o fato, ele está noticiando. Não, ele está documentando aquele fato e divulgando para uma rede de relacionamento. Mas o jornalista ele tem esse papel fundamental de saber o que aconteceu, quais são os desdobramentos, que é apurar mesmo a notícia e transformar aquela documentação daquele fato em uma notícia que vai ser levada para o maior número de pessoas possível. Tratar aquilo também, né, de uma maneira, dar o tratamento que aquilo merece, né? Não é uma simples foto, é uma foto que pode ou não pode sair, que tem ou não tem um determinado ângulo, que mostra ou não mostra, né? Uma preocupação ética, uma preocupação social. Então, é aí mesmo que está a diferença, né? As pessoas precisam perceber isso, que o jornalista ele está preparado para tratar essa informação, seja ela de conteúdo digital, impresso, o que for, né? Foto, fotográfico, com uma qualificação necessária e diferenciada. Isso é muito importante, né, já são assuntos que já são tratados nos cursos
atualmente e com certeza vão ter uma ênfase ainda maior, né, com essas novas diretrizes. Mívila, qual que é a expectativa para que essas diretrizes entrem, né, em vigor em todas as faculdades de jornalismo do país? Então, a partir do momento que foi aprovado, né, em setembro do ano passado, a gente tem 2 anos para implementar nos cursos superiores. Algumas faculdades já se arriscaram assim de cara nesse primeiro semestre, né, mas a grande maioria vai começar a tratar da maneira que a gente precisa fazer a partir do semestre que vem, talvez até no outro, né? O nosso grupo, por exemplo, é um grupo muito grande, então exige uma discussão dos coordenadores em vários estados, um alinhamento para que a gente consiga gerar uma nova grade que atenda a esses requisitos, mas eu acredito que, no máximo, no início do ano que vem, para a gente isso já vai estar funcionando. De toda forma, em termos também de curso, né, de realidade local, a gente já está discutindo, estou discutindo com os professores, né, a gente está já trazendo essas ideias. Na verdade, essas ideias já estavam com a gente antes mesmo disso tudo ser aprovado, né, uma visão um pouco mais empreendedora, um pouco mais profissionalizada e forte do jornalismo, e isso só veio a somar. É justamente o que eu queria comentar, que a própria Faculdade Pitágoras vai fazer uma discussão, né, com os alunos de jornalismo a respeito dessas novas diretrizes, e já é uma forma de levar também para os estudantes, porque como a gente disse no começo do programa, as pessoas que trabalham nesse meio, que atuam nesse meio, já estão sabendo e estão um pouco ansiosas por essa mudança. Então, de repente, a Faculdade Pitágoras, trazendo essa discussão com os alunos, já sai, de certa forma, né, um passo à frente, colocando isso em pauta, até mesmo para escutar. Acredito que uma das opiniões mais importantes nesse sentido, que é a opinião dos alunos. Né? Sem dúvida. Eu voltei de lá muito animada e fiz questão que a gente fizesse uma discussão em todas as salas a respeito dessas novas diretrizes, marcasse um momento para discutir, conversar, ouvir os alunos, ouvir os ex-alunos, as pessoas de mercado que quiserem participar, e trazer essa informação para a cidade, para a nossa região, né, o mais rápido e de maneira mais completa e democrática possível, porque, na minha opinião, e de quase todo mundo que eu tenho conversado, o cenário melhora, é uma perspectiva mais positiva, mais madura, mais arrojada, e eu acho que tem mais a ver com que a gente está trabalhando também. Ok, Mívila, ok, Léo, a gente ainda tem muito assunto para discutir, a questão do estágio supervisionado, a questão do empreendedorismo. Isso é assunto que a gente discute no próximo bloco. O Observatório de Mídia faz uma pausa e a gente volta logo após o intervalo. Quer sintonizar o novo canal digital da TV Candidez? Se a sua TV já possui o conversor digital embutido, ligue o cabo da sua TV UHF na TV. Entre no menu, configure a busca automática de canais e espere a sintonia concluir. Se a sua TV for uma TV convencional, você precisará de um conversor digital externo. Conecte no seu conversor o cabo da sua antena e ligue as saídas de áudio e vídeo do conversor e as entradas no televisor. Sintonize a TV no canal vídeo e no controle remoto do conversor entre no menu. Sintonia automática, busca de canais, pronto! A TV Candidez está nos canais 13.1 ou 46. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Agora em HD. Às vezes não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. A escolha é certa. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor.
Estamos de volta com o programa Observatório de Mídia. O tema são as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de jornalismo. Conosco no estúdio a coordenadora dos cursos de comunicação social da Faculdade Pitágoras, a publicitária e mestre em comunicação, professora Mívila Rios, e o coordenador do núcleo de pós-graduação da Faculdade Pitágoras, jornalista e mestrando em administração, professor Leonardo Rodrigues. Uma das questões abordadas das novas diretrizes nacionais do curso de jornalismo é o empreendedorismo. Os repórteres Flávia Campagnani e Carlos Roberto foram em busca de profissionais da área que decidiram ter o próprio negócio. Confira. Moda, cabelo, estética. Assuntos relacionados à mulher nas páginas de uma revista com a cara delas. A gente viu essa oportunidade e resolveu criar um veículo nosso, um veículo de comunicação que tivesse não apenas os assuntos relacionados à beleza, como todos os outros que a gente já aborda hoje em dia. O lado empreendedor das jornalistas foi despertado em um trabalho de assessoria. Elas identificaram o mercado ainda não explorado na cidade. Nós fizemos um informativo do salão que tinha alguns assuntos referentes à mulher, referente à beleza, e nós vimos que a aceitação do público foi muito grande. As mulheres realmente ansiavam por um veículo de comunicação que abordasse esses temas. Criada em 2012, a revista Bem Feminina já publicou 40 mil exemplares. Na 11ª edição, traz uma proposta inovadora, inserindo a mulher no universo político. Uma entrevista que nós participamos na Rádio 94, nós recebemos essa dica de uma participante que estava no programa, que é justamente trazer a mulher para essa realidade política, não só regional, mas também nacional. Né? Fazer com que assuntos relacionados à política tornem-se também interesse da mulher. O próprio negócio possibilitou às profissionais uma liberdade de inovar e buscar uma nova forma de trabalhar o jornalismo. Eu não tenho um patrão, um chefe que coloca os limites até onde eu posso ir. Quando eu mesma direciono, determino esses limites, essas barreiras, isso faz com que eu possa voar mais longe, ir mais alto. E o que é melhor, né? Eu mesma definindo as estratégias, naquilo que eu acredito, juntamente com a minha sócia. Eu acho que esse desafio é o que instiga. Ser empreendedor é literalmente ser desafiado todos os dias e por si mesmo, que eu acho que é o mais bacana. A gente não pode só formar focando em ser um empregado. E as oportunidades de trabalho são muito grandes. Então, quando você tem empenho, quando você realmente decide que chegou a hora, é possível construir um patrimônio seu. Você tem muito mais liberdade de horário, você consegue fazer as coisas do jeito que você acredita, sem depender da influência de outras pessoas. Apaixonado por fotografia, Fernando decidiu apostar em fotojornalismo. O jornalismo atendeu a minha necessidade de estudar fotografia, a minha área de interesse sempre foi o fotojornalismo. E mudando para o jornalismo também, eu pude descobrir novas maneiras de contar história, desenvolver assuntos e estudar mais essa parte de narrativas. Trabalhar de forma independente é o objetivo do estudante. Ser um empreendedor vale a pena e trabalhar autonomamente nesse mercado de fotografia é bom porque te dá uma liberdade de criação e uma liberdade artística que geralmente você não tem quando é um empregado ou um prestador de serviço de alguma empresa. Empreender também é o lema desta outra jornalista. Amanda lançou um portal de notícias que abrange toda a região centro-oeste. A gente viu os próprios internautas utilizando muito as redes sociais para fazer denúncias, para pedir algum tipo de explicação. Eu notei que estava precisando desse tipo de ferramenta aqui para a cidade, para a região. Então, foi a partir daí que eu tive essa ideia de tentar preencher essa lacuna do jornalismo online que até então nós não tínhamos aqui. Já são 5 meses online, projeto que começou com alguns desafios. O jornal impresso ainda tem mais credibilidade do que a internet. Então, isso é um desafio, porque você tem que mostrar para o leitor que você está fazendo um trabalho sério, um trabalho transparente, que ele vai poder acessar sem aquela sombra de dúvida. Será que é isso mesmo? Será que não é? Será que esse site está atendendo ao interesse de alguém, né? Mesmo com dificuldades, para quem já venceu os primeiros obstáculos, o empreendedorismo tem valido a pena. O jornalismo é um desafio porque sempre tem alguma coisa diferente, né? Você nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, e o empreendedorismo também tem um pouco disso. Então, as duas coisas
se juntam e são duas coisas que eu estou assim, adorando fazer. Nós consideramos que o sucesso é acreditar em algo, mesmo que esse algo não exista ou não seja de aceitação, que faça parte da cultura de um local, mas acreditar que isso pode ser possível e, o que é melhor, tornar isso possível. Bom, como a gente viu na reportagem exibida, é um mercado realmente promissor começar, né, como empreendedor ou como autônomo mesmo na área de jornalismo. A gente percebe que tanto a internet, né, como citada pela nossa última entrevistada na reportagem, é um campo vasto, mas também outras áreas, talvez, que a gente pode considerar mais tradicionais do jornalismo, como a mídia impressa e a fotografia. O que vocês acreditam ser essa questão, essa ênfase no empreendedorismo como uma das novas chamadas das novas diretrizes do curso e como que isso vai afetar a realidade do nosso aluno aqui da Faculdade Pitágoras? Nossa, Ricardo, isso é uma coisa que também me deixou muito satisfeita, porque existia uma mentalidade, né, pelo menos aqui na nossa atuação, de um pouco mais de empreendedorismo, criatividade, inovação por parte dos publicitários, né? E os jornalistas sempre um pouco mais tradicionalistas, mais focados em questões mais sociais. E eu acho que ouvir uma nova perspectiva mais empreendedora das pessoas mais preparadas do jornalismo, né, no Brasil, os acadêmicos aí do jornalismo, é algo que deixa a gente muito contente e que faz com que a gente reforce isso no nosso trabalho. Então, assim, eu realmente vejo que trabalhar questões de empreendedorismo na grade de jornalismo já era uma coisa que a gente tentava fazer, mas não de maneira oficial. Isso sendo agora oficializado, necessário nas grades, vai reforçar muito, né? Agora, com relação a empreender nessas diversas áreas, eu acho que tem a ver com o que o aluno, na verdade, tem paixão por fazer, né? A gente é comunicador, jornalista ou publicitário, mas a gente tem uma determinada afinidade para uma área, paixão por aquilo. É importante você identificar qual que é a sua paixão. A gente viu uma paixão ali pela fotografia com o Fernando, né? Então ele está desenvolvendo um trabalho, empreendendo em cima daquilo, mas primariamente ele identificou a área que ele gosta. Então, seja internet, seja área impressa, seja fotografia ou qualquer outra área, eu acho que o importante é primeiro identificar aquilo que você tem prazer em fazer e depois aplicar essas técnicas de empreendedorismo, desenvolvimento, gestão, inovação, que são coisas que trabalham com o comunicador, independente dele ser jornalista ou publicitário. Eu acredito, Leonardo, que a internet facilita um pouco esse processo do empreendedorismo, porque é relativamente muito mais baixo ter uma iniciativa própria na internet, não que ela seja gratuita, né, porque existe um custo de investimento, do que a gente militar por algumas outras áreas, talvez mais tradicionais, como montar um jornal impresso ou ter uma emissora de televisão. E na internet a gente tem vários canais, né, que suportam todos os tipos de mídia. Aqui mesmo na Faculdade de Pitágoras, né, os próprios alunos, quando estão fazendo os seus trabalhos de conclusão de curso, vários deles têm trazido trabalhos, né, dessa área em termos de experimentação de mídias tradicionais na internet. Como que você vê esse cenário e como que você acha que a internet pode, de fato, facilitar esse trabalho desses novos empreendedores na comunicação? Acho que um fato muito interessante, e eu sempre abordo isso com todos os alunos dentro de sala de aula, é que a internet ela é um campo muito vasto, e um campo, eu diria que um verdadeiro porto seguro para os profissionais da comunicação, em especial os jornalistas. Por quê? A gente percebe que as empresas de comunicação elas estão cada vez mais enxutas, as suas estruturas estão cada vez mais, mais condensadas, e há um custo muito alto para se manter essas empresas funcionando, como jornais, como canais de TV, os canais de rádio. E a internet, ela possibilita que o profissional de comunicação, o jornalista, ele crie suas próprias oportunidades. Daí justifica essa mudança e a colocação do empreendedorismo como uma vertente a ser trabalhada nos cursos de jornalismo, porque hoje o jornalista ele não precisa mais bater de porta em porta na redação, com o currículo debaixo do braço, esperando uma oportunidade no mercado que está cada vez mais reduzido, sendo que a gente tem a internet com uma série de possibilidades, uma série de ferramentas, de redes, de mídias que estão disponíveis
muitas de forma gratuita, em que ele pode exercer tudo aquilo que viu dentro da faculdade, com um custo bem baixo e colocando em prática mesmo aquilo que ele viu dentro de sala de aula. Alguns exemplos que a gente pode citar: o jornalista ele pode criar o seu próprio canal de comunicação no YouTube, por exemplo, colocar fazendo reportagens falando da sua realidade. A gente tem que entender que com a internet houve essa mudança na forma de receber a comunicação, e a gente quer uma comunicação muito mais segmentada. A gente não pode achar que, por exemplo, um grande jornal de São Paulo, por exemplo, vai se interessar por questões ligadas a um bairro da cidade. Então, aquelas pessoas não vão ver numa Folha de São Paulo, por exemplo, um problema que acontece no seu bairro. Mas na internet, ele tem campo e tem espaço para poder ver os seus problemas. Em Divinópolis já existem algumas iniciativas nesse sentido. Existe um portal de notícia específico para a comunidade de Ermida, Santo Antônio dos Campos, em que as pessoas daquela comunidade acessam, contribuem com informações e levam essa informação a todos os outros que querem saber o que acontece naquela região. Dessa forma, a gente consegue perceber como que a internet ela é um campo muito fértil para esse profissional. Ele pode criar sua rádio online para poder colocar o seu gosto musical ali. Eu gosto de ouvir só jazz. Não tem possibilidade de ouvir muito jazz aqui na região. Eu vou criar uma rádio online. Eu quero fazer um canal de TV. Eu tenho um celular que filma em HD. Já existem os aparelhos que filmam em HD. Hoje ele filma no celular, faz a sua edição no próprio YouTube, que tem um editor de vídeo, e leva aquela comunicação. Então, acho que a internet justifica a gente nós falarmos que a internet é um porto seguro para o profissional de comunicação. Ótimo. É muito interessante a gente perceber como essas mudanças têm sido tão rápidas, né, no nosso meio, e as plataformas, como você disse no primeiro bloco, por mais que as plataformas elas fiquem desatualizadas de uma forma rápida, acho que o conceito do jornalismo e da comunicação na rede ele é o mesmo, né? Um dos pontos bem interessantes que você abordou, Leonardo, é justamente essa questão da possibilidade da segmentação. Né? Citou o site de Santo Antônio dos Campos, e a gente tem, por exemplo, várias pessoas que gostam sobre a questão de animais, por exemplo, adoção de animais. Na internet a gente vai ter um espaço para isso. Então é justamente nisso que a gente percebe, vocês como professores percebem isso no dia a dia, que os próprios alunos, ainda no seu período de formação, já têm feito iniciativas bem interessantes nesse sentido, né? Então o curso de comunicação, de jornalismo, ele propicia, e eu acho que a internet é uma plataforma realmente inovadora, nesse sentido de permitir com que as pessoas elas tenham, né, essa possibilidade da experimentação ainda durante o curso, que inclusive tem a ver com o próximo assunto que a gente gostaria de abordar, que é a questão do estágio, né, que o estágio, segundo as novas diretrizes, ele vai ser obrigatório e curricular nos novos cursos de jornalismo, e queria que vocês comentassem a respeito dessa importância, né, para que o jornalista, o foco desse novo profissional, é justamente que ele tenha um pouco mais de junção da parte teórica e da parte prática, e a importância que o estágio tem nesse sentido. Olha, a questão do estágio, para a gente, na verdade, ela já é muito presente. Né? O nosso mercado regional, ele absorve muito os nossos alunos para aprender, ajudar a começar a sua vida profissional. Quanto a isso, eu acho que a gente não tem grandes mudanças. Agora, a obrigatoriedade e a presença disso na grade, eu acho que afeta outras questões, assim. O estágio ele é mais organizado, ele vai ter que ser direcionado, gerenciado por um professor, alguém na empresa tem que fazer um relatório sobre o desenvolvimento desse aluno. Existem condições para que esse estágio aconteça, e isso é que eu acho que é a diferença, né? Porque a gente acaba vendo que o estágio hoje, ele ajuda sim muito o aluno a aprender, né, a ter o seu primeiro contato ali na prática com a profissão, mas às vezes ele vira também uma oportunidade de algumas empresas se aproveitarem daquela mão de obra, né? Então, assim, o estágio obrigatório, ele tem regulamentações, e eu acho que isso é o que é mais importante. Depois, se o aluno quiser continuar dentro de uma outra perspectiva, tudo bem, mas num primeiro momento a inserção dele ela é feita de uma maneira mais organizada, mais planejada, mais responsável. Então, eu acho que academicamente
essa é a grande diferença para a gente. O que você acha, Léo? Acho que o estágio ele proporciona ao aluno essa prática e essa vivência do cotidiano de uma empresa jornalística. Então é interessante que o aluno, além do que ele vê dentro de sala de aula, e muitas vezes a gente vê os próprios alunos comentando, olha, professor, aquilo que o senhor falou na aula na semana passada, eu vivi essa mesma situação lá dentro e nós conversamos sobre isso e eu consegui fazer dessa forma. Então, é interessante quando existe o caminhar de mãos dadas entre a teoria que é passada pelos professores dentro de sala de aula e a aplicação disso dentro das próprias empresas. Eu acho que dessa forma possibilita até a própria faculdade ela se integrar com os veículos de comunicação que vão colocar os alunos para poder fazer esse estágio e alinhar o conteúdo que é passado dentro de sala de aula para que eles consigam colocar isso em termos práticos para o próprio aluno. Eu acho que ganham as empresas, ganham principalmente os alunos que vão se preparar melhor para o mercado e talvez ali dentro daquela empresa enxergar possibilidades de traçar o seu próprio caminho, de fazer daquele estágio uma arrancada para poder criar o seu próprio veículo de comunicação, para poder criar um produto ou um serviço, uma prestação de serviço em cima daquilo que ele viu na empresa. Acho que ajuda o aluno que tem dúvida e ajuda também o aluno que tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque desde o começo do curso, tem alunos que já são mais inteirados, que não têm medo de arriscar, trabalham num lugar, trabalham no outro, querem ter uma experiência grande na faculdade, mas tem alunos que já têm uma certa dificuldade de fazer esse ingresso no mercado. Então, a obrigatoriedade do estágio nesse sentido também vai ser uma porta, uma possibilidade dele, durante pelo menos um semestre, acompanhar, vislumbrar, perceber oportunidades de desenvolvimento e de crescimento que, às vezes, antes ele não teria. Ótimo. Acho que para a gente fechar, um assunto muito importante também, que é colocado pelas novas diretrizes, é a questão da formação continuada como uma necessidade do jornalista. Isso a gente percebe tanto a formação dele durante o curso, a questão de domínio de outras línguas, domínio instrumental técnico de softwares, como também a questão após a graduação, que ele continue desempenhando a formação nessa área. Queria que vocês dois comentassem a respeito da relevância desse argumento e, de fato, o que isso pode contribuir para a carreira desse profissional. Pode falar, Mila? Pode. Por atuar no núcleo de pós-graduação, eu tenho percebido cada vez mais os profissionais eles saem da faculdade e já querem se especializar em determinada área. Quando a gente fala do jornalista e desse campo vasto da internet, tem algumas pessoas que buscam conhecer mais para ir além. Então, essa educação continuada ela é fundamental. É uma coisa que a gente sempre bate na tecla com todos os nossos alunos. Um bom profissional de comunicação, ele não pode ficar sem atualização. Sem dúvida. De forma alguma, ele pode ficar sequer um ano sem estudar um idioma, sem buscar fazer uma especialização, um curso, talvez um curso técnico que seja. Mas ele não pode deixar de continuar estudando, porque a gente está inserido num contexto que as coisas acontecem de uma forma muito rápida e o que era novidade em janeiro, em dezembro, talvez ninguém lembre daquilo mais e a pessoa tem que manter constantemente atualizado. Um exemplo bobo que a gente pode falar sobre isso. No final do ano passado foi lançado um modelo de aparelho celular. Essa semana já foi lançado a versão posterior, ou seja, 3, 4 meses depois vem uma tecnologia substituindo aquela outra tecnologia e por aí vai. Dentro da comunicação a gente vive isso todos os dias. Uma plataforma, uma ferramenta que é utilizada hoje, no meio do ano já não é mais utilizada porque veio uma outra que é um pouco melhor e aí as coisas vão acontecendo dessa forma. Eu acho que em todas as áreas existe essa necessidade de qualificação, especialização, evolução, estudo, mas na comunicação isso ainda é mais latente, porque hoje a comunicação ela é a engrenagem mesmo, que faz a sociedade dar uma rodada, né? Ela é que permeia essas relações, então não dá para ficar parado de maneira alguma, né? E o jornalismo especificamente, existe uma tendência, né, com a muito provável volta do retorno do diploma, aliás, volta do retorno, o retorno do diploma de jornalista, da exigência, para se atuar, a tendência é que
seja necessária uma especialização em jornalismo para profissionais de outras áreas poderem atuar como jornalistas. Então, é isso que o Léo falou, se em qualquer outra profissão é necessário esse ritmo de estudo, né, na comunicação eu acho que isso é vital, é fundamental. Não existe aluno de comunicação, muito menos jornalista, que não está preocupado com uma evolução contínua em termos de conhecimento e de atualização. Ótimo. Queria agradecer a presença, Leonardo, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Camila, muito obrigado. Queria agradecer a sua presença de casa também. O Observatório de Mídia termina aqui. Muito obrigado pela companhia, um abraço e a gente se vê.